Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar sobre área de figuras planas. O conceito de área é bem simples e praticamente até intuitivo. O que a gente vai chamar de área de uma superfície S é essa região compreendida por certos limites. Aqui o limite está meio curvilíneo, né, e tal, sem uma forma muito conhecida, muito utilizada, mas não deixa de ser esse tamanho, né, dessa região limitada por essa linha. Em outras palavras, eu poderia dizer que a área de uma superfície S é o número real que representa o tamanho dessa superfície, o tamanho dela. Tudo bem? Vou pegar um exemplo aqui do retângulo, que é uma coisa muito mais comum das figuras que a gente vem a falar. Se a gente tem um retângulo e a gente diz que ele tem uma área S, uma base de tamanho B, comprimento B, e uma altura de comprimento H. Perceba o seguinte, se a gente dobra, coloca duas superfícies uma em cima da outra, a gente dobra a área passou a ser agora 2S, tudo bem? Tem 2H e continua a mesma base B. Na verdade, agora quando a gente tinha B e H, a gente tinha uma área S. Agora a gente tem B e 2H e a área 2S. Isso significa que a área desse retângulo é diretamente proporcional à sua altura, por exemplo. A gente poderia também, em vez de dobrar colocando em cima, dobrar colocando do lado. Nesse momento a gente continua com a altura H desse novo retângulo, só que agora a base B e a base B a gente teria 2B. Então note que de S passou para 2S, bem como de B passou para 2B, mantendo a altura constante. Então a gente também poderia falar que a área também é diretamente proporcional à base B. Na verdade, dessa forma fica mais claro da gente entender que se a área de uma superfície retangular é diretamente proporcional à base e também é diretamente proporcional à altura, eu poderia definir a área de um retângulo como produto entre a sua base e a sua altura. Em verdade, é a partir daqui que a gente vai definir a área de todas as principais figuras planas. Queria aproveitar para falar da unidade de medida bem rapidamente. Isso varia de acordo com que as dimensões são dadas. Por exemplo, se a base é dada em metro e a altura também é dada em metro, a gente vai ter uma medida dada em metro quadrado, bem como poderia ser centímetro e centímetro. Então a gente teria uma unidade de medida de área centímetro quadrado. Perceba que a unidade de medida de área é uma unidade bidimensional, tudo bem? Porque a gente vai multiplicar essas duas unidades. Lógico que eu não posso ter metro em uma e centímetro na outra, eu tenho que converter as duas para uma mesma unidade, tudo bem? Ou ambas para metro, ou ambas para centímetro. Isso pode ser quilômetro, cúbito, pé, polegada. Todas essas medidas têm que estar iguais aqui nas duas medidas e seria uma unidade quadrada, unidade de área, seria uma unidade bidimensional. Agora a gente vai ver algumas áreas de figuras planas das principais figuras, tá? Vamos lá, vamos voltar para o retângulo só para a gente relembrar. Se eu tenho um retângulo, então, a gente sabe que aqui esses ângulos são de 90 graus, ângulos retos, né? Então a gente tem uma base e uma altura. Então a área desse retângulo, como já falamos anteriormente, base vezes altura. Tudo bem? No caso do paralelogramo, o que é um paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Cuidado, na verdade, que a altura do paralelogramo, na verdade, é esse segmento. Então aqui está a base, para essa base, eu teria isso aqui como altura. Note que essa altura ela pode ser repetida, mesmo tamanho aqui, ó. A gente prolongou a base aqui, tudo bem? Perceba o seguinte, esse pedacinho daqui é exatamente idêntico, mesma medida desse pedacinho daqui, não é isso? Então pensa em retirar esse triângulo e colocá-lo aqui. Na verdade, esta figura, que a gente tinha inicialmente, que é um paralelogramo, se tornou essa figura, com a retirada disso colocada aqui. Ou seja, a área do paralelogramo é equivalente à área de um retângulo. Quando eu tiro esse pedaço e coloco aqui, esse novo pedaço também vai valer B. Ou seja, a área de um paralelogramo também vale base vezes altura. Não confundam em lado vezes lado. Esse lado não é a altura, tudo bem ou não? Então vai ser a base do paralelogramo vezes a altura, que é a distância entre dois lados paralelos, tudo bem?